delícia fazer podcast. Tomara que eu goste. Epa, pegue pera. o gosto. Joana vai fazer alguma coisa. Tomara que eu pegue o gosto disso. Menina, eu queria só fazer podcast. É que a gente ainda não tem um patrocinador, né? Trouxe nada, nem computador, nem bolsa, nem livro, nem nada. Trouxe nada. Peraí, deixa eu ver se tem algum ali legal pra gente puxar. Tem não, mas tá tudo bem. Olha aí, a gente já vai começar com erro. Podcast é assim, a gente já começa dando defeito. Bom, pessoal, como os empreendedores estão usando as ferramentas de gestão, de marketing digital e as redes sociais no dia a dia? Para te contar sobre isso, nós criamos um podcast. E por aqui a gente chama as pessoas que empreendem, que eu conheci na minha trajetória, para trocar uma ideia e falar como é que eles começaram a empreender, quais foram os desafios e tudo mais que norteia aí a vida do empreendedor. E hoje a minha convidada é Edmara Selle. Então ela me mandou aqui uma bio para que vocês conheçam ela melhor. A Edmara é carioca de Bangu, é mãe, é ativista, historiadora, historiadora graduada bolsista em gestão pública na FGV. Ela é uma empreendedora social, articuladora de afroturismo, cofundadora de organizações políticas e sociais em defesa dos direitos da população negra. Também é especialista em empreendedorismo sustentável, fundadora e conselheira de coletivos e programas de enfrentamento à violência, e eu a conheço por causa de um deles, inclusive, a gente vai falar aqui no Pod, programas de enfrentamento à violência contra a mulher, com ênfase em mulheres empreendedoras de favelas e periferias. Então, para a gente conhecer um pouco mais sobre ela, muito bem-vindo ao Você Vende o Quê? Tudo bem, Edmara? Tá mais tranquila? Relaxa. Tem ninguém nem vendo a gente. É a primeira vez, né? 2 pessoas. Primeira vez no podcast. Mas, Ai, sendo com delícia. você conduzindo essa mesa, tenho certeza que a gente vai arrasar. Ah, vai, com certeza a gente já nasceu. Então, entendeu? Já nasceu pronta, fica fácil. Edmara, pra gente começar, me conta o seguinte, como é que você começou a empreender, o porquê que isso aconteceu? Tinha empreendedores na sua casa, na sua família, ou foi um outro caminho, de repente você ia ser concurseira e aí falou, epa, vamos por aqui. Como que foi isso? A vida me levou ao empreendedorismo pela necessidade, como a maioria, né, das mulheres negras e periféricas, que é o meu perfil. O desemprego me levou a empreender. Eu venho da construção civil, sou técnica em segurança do trabalho de formação e trabalhei durante alguns anos na área da construção civil e foi um aprendizado essencial, fundamental para a minha vida, para eu chegar onde eu cheguei, com certeza. E me vi desempregada e comecei a entender o que estava acontecendo na época, né? Eu estou falando aí de 2014, 2016, que a palavra empreendedorismo começou a ter um pouco mais de ênfase, né? As pessoas começaram a entender um pouco, buscaram estudar, na verdade, o termo empreendedorismo. E eu, como muito curiosa, sempre fui, desde pequena, historiadora nata, né? Gosto de boas histórias, comecei a buscar conhecimento dentro da área do empreendedorismo e decidi que empreender seria uma possibilidade naquele momento de desemprego, mas que poderia ser algo também que eu realizasse ali um sonho. E eu soube que havia um projeto muito bacana acontecendo, onde havia oportunidade sem custos, na verdade, né? Você não tinha um valor de investimento, bastava você ter uma linha telefônica, internet em casa e um computador para você abrir uma agência de viagens. Eu sempre fui apaixonada pelo ramo do turismo. Então, eu pensei, cara, é aí que eu vou começar. Em 2014, você ia fazer home office já. Exatamente. Tá tão em moda, tá tão na moda hoje, né? Hoje, na época, não. Na época, não. Tanto é que as pessoas não entenderam nem muito bem como é que esse projeto ia funcionar. E por eu ter já chego nesse lugar de pensar o empreendedorismo para a minha vida, eu já cheguei num lugar de liderança. E a pessoa que articulou, né, esse projeto é um visionário, que é o Celso Ataíde. Ele fez a Favela Vai Voando e me chamou para liderar a equipe. Eu entro como empreendedora da minha própria, né, do meu próprio negócio, da minha própria agência, e entro também coordenando essa empresa que aqui no Rio se chama Favela Vai Voando. E fiquei ali um ano e um pouco e administrando o meu negócio e também administrando a empresa da holding dele.
E foi dando muito certo para minha agência, a Dicele Tour, e a gente voou, literalmente. Comecei a trabalhar com o pessoal da cultura, com a galera da roda de samba, a galera do teatro. Qual que era o foco da agência? A agência Qual que é era o diferencial, agência de favela, para vender para favelado. Então, a nossa maior propaganda que se tinha era que você poderia viajar mesmo tendo seu nome lá apontado no SPC. No pendura lá. Você não precisava ter cartão de crédito, porque você poderia programar a sua viagem através do pagamento em boleto bancário. Nossa, legal. E assim, um público muito fiel, porque a gente sabe que dentro da favela a maior parte é de trabalhadores, é de pessoas honestas, então assim, muito raramente havia-se alguma dificuldade de pagamento. Essas pessoas isso honravam. é incrível, né? Às vezes as pessoas não têm essa visão, principalmente quem é de fora do Rio, quem Exatamente, não tá, né, habituado, assim. Mas, por exemplo, a gente está gravando aqui no estúdio do Clube do Empreendedor, e aqui também tem uma sede de um projeto que faz microempréstimos. E a inadimplência deles, assim, é minúscula. Porque o povo honra mesmo, sabe? Volta e participa e se envolve. A gente dentro da favela diz o seguinte, que o que a gente tem é o nosso nome. O que a gente tem é o nosso nome. Então, não a gente né? busca honrar os nossos compromissos. Então, eu tive muito sucesso. Graças a Deus, aos meus orixás, eu tive uma abertura muito grande para conhecer pessoas. Foi, na verdade, um canal que se abriu através da Dicele Tour. Até que veio a pandemia e mudou a vida do planeta inteiro, mudou a vida de todas as pessoas. Então, assim, o turismo fechou todas as portas. O turismo foi um dos primeiros, assim, a tomar aquele socão, né, na testa. Então, eu que Você tinha grupos programados, viagem programada, teve que ir cancelando? Muita coisa. Como foi isso? O último espetáculo, durante a pandemia, do Rodrigo França, que é um intelectual maravilhoso, dramaturgo, ele é tudo. Ele é mesmo. O último espetáculo dele, Capiroto, que foi um pouco antes da pandemia, estava lá no banner do teatro, o Dicele Tour. Estava lá, a minha logo estava lá, porque as viagens que a galera fazia, o elenco fazia, era através da minha agência. A gente já estava nesse grau de vender para atores globais e tudo mais. Então, assim, era uma agência de favela que despertava também interesse em quem já não morava mais na favela, mas que tem como referência ali aquele território. Sim. Então, pessoas que saíram daquele lugar, que hoje trabalham numa Globo da Vida, queriam saber quem é essa mulher, quem é a Edmara Selle, dona da Dicele Tour, essa empresa essa agência de viagens que está fazendo a galera viajar. Então... acabavam fechando contratos com você também, né? Com certeza. Isso é muito legal. Fomos muito felizes. Aí a pandemia veio e falou, Edmara, não. Pois o não a gente já tem. E a pandemia, o grande aprendizado da pandemia foi dizer que dentro do não tem muitos sims. Porque até antes de empreender, eu já era uma militante, uma ativista de causas de gênero e causas étnico-raciais. Então, eu já tinha toda uma trajetória, já tinha todo um trabalho, umas pessoas que já se organizavam para realizar a transformação de vidas dentro dos territórios, dentro da favela. E eu, quando crio a Dicele Tour, crio um projeto dentro da Dicele Tour, que é o Dicele Tour Resiste. Que eu sou uma empreendedora social. Eu não conheço esse. Sou uma empreendedora social. O empreendedor social, ele não visa somente o lucro ali, o eu já ia objetivo perguntar da isso. sua empresa. Explica um pouco isso. Qual que é a diferença do empreendedor que hoje em dia a gente entende um pouco, conhece um pouco o que é, que ainda é um pouquinho diferente do empresário, por exemplo. Mas o que é o empreendedor social, o empreendedorismo social? O empreendedorismo social é aquele que não visa somente o lucro do seu negócio. Você quer causar impacto social. A minha forma de causar esse impacto social a minha agência ficava no bairro, no ponto físico dela, no bairro do Catiri. Catiri é do lado da Vila Kennedy, que é hoje um grande bairro, mas é da onde eu sou oriunda, né? Eu sou cria da Vila Kennedy, e é uma das favelas mais violentas, tem essa alcunha, né, de ser uma das mais violentas da Zona Oeste. E é da onde eu venho. É da onde parte a minha história. Então, se eu dei um grande passo, que era dentro do empreendedorismo, me tornar uma pessoa conhecida, né,
num meio onde eu achei que eu nunca fosse transitar, no meio artístico e tudo mais, eu precisava fazer alguma coisa pelo meu quilombo, porque a gente sai do quilombo, mas o quilombo não pode sair não da sai gente. da gente. Então, eu criei o projeto para poder atender 70 famílias em vulnerabilidade dentro da favela da Vila Kennedy. Tá, o projeto dentro da DCL Tour. Isso, dentro da DCL Tour. Tá. Então, parte do lucro da DCL Tour, o lucro mensal da DCL Tour, era tirado uma porcentagem para a gente comprar 70 Devolvia para a comunidade 70 cestas básicas e entregar. Nossa, que incrível. Para essa galera. Incrível. Então, assim, por mais que a pandemia dissesse não para a DCL Tour não existiria sozinha. Existia ali, o DCL Tour Resiste, que muito é uma coisa que a gente não explica, né? Eu coloquei o nome DCL Tour Resiste sem nem imaginar que a gente ia ter que resistir. De verdade, literalmente. Durante a pandemia. E o que eram 70 famílias atendidas, a gente passou a atender 278 famílias. Uau. E no 10º mês da pandemia, onde já tinha rolado da lockdown, já estava aquela loucura toda, a gente estava com mais de 400 famílias atendidas. Ah. A gente entregou cesta básica, material de limpeza, N coisas, até ventiladores eu recebi de uma empresa, doou 18 ventiladores pra gente. Nossa. Assim, e o que eu digo, costumo dizer que a pandemia trouxe o não, e dentro desse não a gente encontrou vários sims, por quê? Por conta da minha militância, do meu ativismo, eu sempre fui muito crítica do empresariado. Tá. Eu sempre fui muito crítica do lado liberal da força, né? Sempre fui muito crítica. E no momento da pandemia, essa galera começou a me procurar. Sem eu nunca ter feito contato. Sempre alguém dizia, procura essa mulher que ela faz um trabalho lá na Vila Kennedy. Quer saber quem é que está realizando dentro da favela? Tem essa mulher aqui, tem uma agência de viagem. Dentro da agência de viagem dela, tem um projeto ali, um caminho. Tem um braço social e tudo mais. E essas pessoas me ligavam, me mandavam WhatsApp. Quero doar. Granado doou pra gente. Nossa, que delícia. Litros e litros e litros de sabonete líquido. E Nossa, a gente levou pavãozinho. Eu atendi famílias em vulnerabilidade. Você acabou saindo, então, não foi só na Vila Kennedy, né? Você alcançou outros lugares. Outros lugares. Nossa, outros lugares. Fomos parar em Caxias, favela da Mangueirinha. Sabe, eu notei assim, até né, na pandemia, a gente sabe que tem empresas que vão lá e oferecem a mão só para aparecer na mídia mesmo, na rede social, etc. Ainda assim eu pego. Não, pode me dar aqui, porque quem recebe não se importa. Exatamente. Mas o que eu vi esse movimento de gente que verdadeiramente se importava, sabe? E muita gente assim que ficava assim, gente, eu não sei como eu vou ajudar, mas eu preciso ajudar alguém. Algum projeto, algum lugar, alguma região. Não precisa nem botar o meu nome, tá tudo certo. Só leva meus produtos para lá. Sabe? Só divide com as pessoas. E eu falei, gente, que movimento legal. Né? Porque às vezes a gente pensa assim, a iniciativa privada está muito longe de mim. Exatamente. As grandes empresas estão muito longe da gente. Era essa a visão que eu tinha. Mas tinha. algumas já têm esse braço. Né? Tipo, o que às vezes falta é isso, assim, né? Dar esse match. E aí, na hora que a gente acha esse match, assim, aí é muito legal. Me abriu um campo de possibilidades muito vasto. Muito vasto. O que não significa que em algum momento você vai passar raiva com alguém, tá? Vai passar. Não, é o tempo todo. E o bom dessa história é que o campo se abriu para o debate também. Ótimo. Veio a ajuda, né? Veio aquela onda de amor, né? Que veio pelo próximo, que foi maravilhoso, mas também tocou nas feridas. Sim. Onde é que vocês estavam esse tempo todo? Isso que para vocês é novidade, pra gente é o natural. Normal, dia a dia. A gente natural da coisa, entende? Você querer que as pessoas mantivessem distanciamento, quando você sabe que dentro da favela tem casa com 8 pessoas. Com 11. Né? Então, há coisas absurdas assim que a gente discutia o tempo todo sobre isso, e as discussões sempre levavam para um lugar de conciliação. Para um lugar de, é assim que funciona, eu consigo fazer isso, eu consigo fazer aquilo. Então, as possibilidades estavam todas ali. Então, vieram muitos sims que acabaram potencializando também a criação de uma frente nacional,
que nós fizemos também. Eu sou uma das cofundadoras de uma Frente Nacional Antirracista, que eu levo a pauta do empreendedorismo para dentro dessa frente, Tá. porque essa frente ela veio com uma pegada de conversar com um grande empresário, levando a pauta antirracista e também de combate à violência. Sim. E eu levo o empreendedorismo para esse lugar, porque o empreendedorismo está em tudo. É. E hoje estou gestora pública e me intitulo empreendedora de carreira pública. Sim. Porque eu tenho uma ideia, eu tenho o negócio, que sou eu sou o negócio, e eu tenho um objetivo. Eu estou empreendendo hoje. Todo e qualquer curso que aparece dentro da Prefeitura do Rio de Janeiro, voltado para o empreendedorismo, voltado para algum tipo de aceleração no campo de negócios, eu estou dentro. Tá, me conta disso. Como é que foi essa transição de estou aqui na minha agência de viagem, veio a pandemia, galera não vai viajar, mas espera aí, porque a gente tem o Resiste ainda para cumprir, para correr atrás. Aí, ok, foi passando, né? O lockdown foi caindo, nós tomamos vacina, nós voltamos para o mercado. Até porque eu vou fazer um parênteses assim, é muito fácil você pedir para as pessoas ficarem de lockdown e ele foi muito necessário, mas a gente só existiu porque tinha gente nos serviços básicos, né? De manter o mercado aberto, do mercado entregar na sua casa, do enfermeiro estar no hospital para te atender, das meninas estarem lá para fazer sua vacina. Então, né? A gente tem uma galera que precisou estar na rua. Mas aí a gente voltou, todo mundo podia já sair, demorou um pouco, mas a vacina veio, né? Então a gente conseguiu vacinar. E aí, o que você foi fazer? Porque você não parou, você estava lá fazendo. Mas aí você foi trazendo mais serviço, na verdade, né? Sim. E aí, como foi? Na verdade, foi. Porque você já falou dos cursos da prefeitura, mas eu não cheguei lá ainda. Que horas que entrou lá? É um misto de coisas. Eu acho que para explicar um pouco de como hoje eu chego na prefeitura, eu preciso voltar nos meus 12 anos de idade. Uau, tá. Com 12 anos de idade, eu fundei um grêmio estudantil. Ali foi o meu primeiro passo político. A pessoa já nasceu para liderar, esquece. Pois é. Eu fui essa criança. Então, na faculdade, diretório, centro acadêmico, Edmara sempre à frente. E quando eu participei apoiando um determinado candidato, estou falando aí lá de, acho que 99, não lembro bem, mas eu acho que a gente ainda não estava no 2000 ainda não. Tá, entregou eu a cidade, apoiei uma campanha de um professor na época e tudo mais, mas eu era avessa a partido político. Tá. Eu tinha verdadeira aversão. Mas tinha duas figuras políticas, né, que eu trago comigo desde os meus 10 anos de idade. Tá. Né? Então, eu sempre tive respeito pela política, mas tinha aversão a partidos políticos. Ok. Resumidamente, durante essa campanha, eu vi que a importância do partido político. Porque o cara estava pronto, mas o partido não entendia que ele estava pronto. Então, o crescimento dele não aconteceu. Simplesmente dentro daquela sigla naquela época. E eu comecei a querer aprender, a entender como é que funcionavam os partidos políticos. Então, eu comecei a andar com essa galera de militância política e tudo mais. E eu sempre trabalhei em bastidores nesses lugares. Então, se eu estava numa campanha política, eu era aquela que ia escrever o que você ia dizer. Na falta de alguém, eu ia dizer, olha, Bianca, você está pronta. Vai lá, fala você e tudo mais. E as pessoas dizendo que esse lugar era meu. Sim. E esse lugar era meu. Passei 8 anos trabalhando em bastidores de campanhas na política e as pessoas dizendo que era eu quem deveria tomar a frente. A pandemia me deu essa grata surpresa de quem quando teve que ser você. Tive que ser eu. Porque 2 das mulheres que caminhavam comigo politicamente, durante a pandemia, foram acometidas pela Covid ou tiveram familiares, né? E precisaram cuidar. Então, eu realmente não tinha quem colocar na frente e eu fui.
Então, isso me fortaleceu politicamente. Eu Tá. já era um ser político, mas não me enxergava capaz de ser. Eu queria preparar as pessoas. É porque você não se via no protagonismo. Não, Porque os bastidores também são exatamente. importantes, muito importantes. Muito. Mas muito. É o que quando a movimenta. quando a pessoa tá pronta para ser o protagonista, não tem como. Exatamente. Eu já estava pronta e não tinha esse entendimento. Aham. Na pandemia, quando cada um precisou, né, tomar frente ali do seu negócio, da sua vida, foi quando eu falei, cara, Foi realmente, vamos embora. Então, se é para ser liderança, vamos ser liderança. E as coisas foram acontecendo. As coisas foram acontecendo. Eu recebi convites de partidos políticos para, né, me juntar ali, aquela organização e tudo mais. E 2020, a gente ainda estava usando máscara ainda e eu fui para a rua para uma campanha política defendendo a pauta do empreendedorismo dentro de um coletivo. Era uma campanha coletiva, no mandato coletivo. A gente alcançou aí alguns votos, 746, para uma pandemia, uma campanha sem grana. Isso me deu um gás e eu precisei me entender, entender o meu tamanho. Aham. Então, eu me desliguei em 2021, em abril de 2021 eu fiz a louca, me desliguei de todas as organizações das quais eu fazia parte. Entrei numa certa transição, Tá. onde eu precisava entender se aquela força que as pessoas viam em mim realmente era minha ou se ela era das organizações que eu defendia, Ah, tá. das bandeiras que eu defendia. Entendi. Se você tava debaixo dessa Exato. bandeira e por isso tinha o protagonismo. Eu precisava entender. Entendi. Que força era essa que as pessoas viam, eu sabia que tinha, mas não estava sabendo aplicar. Entendi. Então, eu fiz um mergulho no escuro, que deu muito certo. E Edmar Altas, me conta, que horas que você começou a falar no Instagram? Porque eu lembro de ver no seu Instagram, você fazia uma live, você Isso. tem um bate-papo que é do nada. Do nada aparece você lá pra fazer um bate-papo, pra trocar uma ideia, pra falar de uma pauta. eu né? percebi... E aí, foi nessa época da pandemia ou você começou isso antes? Porque eu não te conhecia antes, então Sim. não tenho certeza ali Eu do já movimento. eu já tinha o Instagram antes, Tá. bem antes. Meu Instagram, eu acho que é de 2016, eu acho. Tá. Bem, tem bastante tempo. Mas eu usava mais, era, né, para colocar aquelas fotos lá. Um sambinha, uma exatamente, cervejinha. curtindo a vida, a família e tudo Aham. mais. E até mesmo essa trajetória dentro dessa ferramenta importantíssima, que eu só entendi o peso positivo que o Instagram pode ter na vida de uma empreendedora, na vida de uma pessoa pública, na pandemia. Aham. Que estava cada um na sua casa, live o tempo todo, live o tempo todo. Eu falei, cara, eu preciso falar. Preciso dizer Era a nossa que... janela na casa dos Exatamente. outros, né? Aí comecei a chamar pessoas. Ó, vamos bater um papo comigo sobre isso, vamos bater um papo comigo sobre aquilo. E começou através do perfil da Adicele Tour. Tá. As lives começaram a partir da tá. Adicele Tour, porque a gente, naquele momento, o turismo estava totalmente desnorteado. É. A gente do turismo, principalmente turismo periférico, que é o que a Adicele Tour Uhum. a gente estava muito perdido. Então, através do perfil da agência, eu achei que a gente conseguiria ali trocar umas ideias e se fortalecer. Tá. E foi funcionando. E conforme essa liderança política começou a ascender também muito ali durante a pandemia, eu comecei a fazer as falas, as lives políticas no meu perfil pessoal e a live da Adicele Tour, já com cunho mais para negócios e tudo mais. E a coisa foi tomando uma proporção muito gigante. Então que eu você achei estava que eu não ia nem dar usando. conta. É mesmo? Gente. Achei que eu não fosse dar conta. Porque era muita gente querendo participar das lives. Aham. Porque todo mundo estava querendo falar. E por as pessoas me verem nesse lugar de liderança, elas se sentiam num lugar de tipo assim, a Edmara vai validar. Ah, tá. Vou O que eu tô participar falando, né? A com a minha Edmara, ideia, porque ela vai validar aquilo. As pessoas acreditam na Edmara, e Sim. funcionou muito bem, assim. E aí você fez. Ok, tava lá trabalhando dentro do Instagram, porque o Instagram é um trabalho. É um trabalho. Né? Ontem eu tava até falando com uma cliente assim, olha, o Instagram é como se fosse um outro setor da sua empresa. Né? E se você não olhar aquele setor, ele vai te custar um prejuízo. Né? Mesmo porque a gente precisa da atenção das pessoas. Sim. E aí, olha, isso tá dando um nó aqui na minha cabeça, porque presta atenção. Acompanha o meu raciocínio.
Estamos aqui felizes, trabalhando no Instagram, felizes entre aspas, né? Porque o caos estava acontecendo. Mas estamos fazendo live, estamos tudo representando várias organizações. Tudo que a gente quer hoje em dia é visibilidade para que as pessoas ouçam as nossas ideias, né? O que a gente defende, o que a gente acredita. E aí você falou assim: não quero estar debaixo dessa bandeira, da visibilidade que as bandeiras trazem pra gente, e quero me experimentar sozinha. De uma maneira muito respeitosa, né? Sim, claro! Preciso dizer isso, porque quando a gente rompe com as instituições que a gente acredita, é algo muito, muito sério, porque a sua imagem está vinculada àquela organização. Uhum. Então, assim, foi de uma forma muito respeitosa. Eu saí dessa campanha muito reflexiva. E, assim, eu pedi uma licença, na verdade, né? Eu preciso cuidar de mim, preciso me enxergar, preciso olhar para dentro de mim. E, nesse momento, eu não vou conseguir, porque em todas as organizações eu tinha um cargo de liderança. Eu estava à frente de alguma coisa. Então, as coisas não poderiam ficar paradas esperando eu passar por aquele tempo, que eu não sabia quanto tempo, na verdade, ia durar. Então, eu pedi esse afastamento e precisei fazer isso de forma pública, para não prejudicar essas organizações. Para as pessoas entenderem o que realmente estava acontecendo. Então, foi necessário. Não briguei com ninguém, continuo transitando os mesmos lugares, continuo participando de algumas ações, né, em conjunto. Devo muito à Frente Nacional Antirracista, que foi onde eu consegui o maior número de voluntários para as ações que a gente fez, e também o maior número de doações também. Legal. E aí foi uma fase que você deu uma mergulhada assim, em autoconhecimento? Você fez algum tipo de terapia? Você foi fazer algum curso? Ou você, Bebi a beça. Terapia de boteco. Bebi a beça primeiro. Porque, né, como é que tava aí dentro de você? Assim? Ficou uma bagunça generalizada, mas que só eu mesma poderia arrumar. Só eu mesma poderia arrumar, porque foi necessário, né? O que aconteceu, falando, né, voltando lá na política, o que aconteceu em 2018, quando a gente perde a figura importantíssima da Marielle, eu costumo dizer que aquele sangue ele respingou em cada mulher preta. Isso nacionalmente, mundialmente, mas principalmente na cidade do Rio de Janeiro. Então, assim, as mulheres elas já falavam e começaram a falar mais alto. As que já falavam alto começaram a gritar. Então, de 2018 até 2020, quando eu tomo coragem em acreditar que eu poderia ser testada nas urnas, eu sofri todo um processo, né, de entender o que foi essa perda. E isso pesa uma responsabilidade muito grande em você ter a mesma cor da pele daquela mulher, em você vir de regiões parecidas com a daquela mulher. Então, acima de tudo, quando essa bagunça na minha cabeça precisava ser arrumada, o peso da responsabilidade me ajudou a organizar tudo. Eu preciso de um tempo para mim, mas não pode ser muito longo. Porque tem mulheres esperando por mim lá fora. Entende? Então, o peso dessa responsabilidade que eu tomo como como 2018, como ali a virada de chave, porque eu já era uma mulher totalmente ligada à política. Eu já era uma mulher militante, ativista, já estava ali no movimento. Só que esse baque que a gente sofre, ele dá um estalo de tipo assim, porra, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho que fazer alguma coisa com isso. É quando eu começo a aceitar a ideia de que eu tenho que protagonizar. Só que ou você protagoniza, ou você levanta bandeiras que são, na verdade, maiores do que você. Essa transição que eu precisei passar era qual o meu tamanho nisso. E eu sou gigante. As pessoas sempre disseram que eu sou gigante. Eu precisei acreditar nesse gigantismo para poder chegar onde eu cheguei. Não, você chegou só aqui ainda na beiradinha. Ainda tem muita estrada. Tem muita. Você falou que as mulheres começaram a falar mais e começaram a gritar mais. E me lembra uma parte... eu tive a oportunidade de trabalhar numa empresa muito legal. Eu tinha um cargo muito legal. E eu ficava pensando assim, gente, eu queria mais, sabe? Eu queria experimentar outra coisa, eu queria ter um negócio meu, eu queria ser executiva.
Tinha muitas coisas na minha cabeça naquela época. Mas eu tão pouco tinha figuras parecidas comigo nessa posição, no tipo de negócio que eu queria A empreender. importância. E eu sempre ouvia assim, eu naturalmente falo alto, naturalmente, tá? Na coisa de família, tá no DNA. E aí, eu sempre ouvi isso, sabe? Das pessoas à minha volta, assim, primeiro você precisa falar mais baixo, você precisa ser mais discreto, você precisa ser mais não sei o quê. As caixinhas, né? E aí vejo na TV o Rodrigo falando, numa conversa, alguém tava falando essa mesma dor que eu tenho, sabe? É muito triste como mulher preta eu tenho que falar mais baixo, eu tenho que ser mais contida, porque as pessoas estão me vendo sempre como uma raivosa, como uma pessoa brava. E eu não posso fazer isso, eu vou ficando até assim, né, tensa. E aí ele falou assim, não, mas você pode. Você pode falar mais alto e se as pessoas não te ouvirem, você pode gritar. Porque vocês ficaram em silêncio muito tempo. E, olha, ele não me conhece, nunca me viu, não sabe quem eu sou. Ele falou aquilo num programa de televisão e eu pensei assim, é isso. Ele me validou. Ah, eu vou falar mais alto. Eu vou falar normalmente. Mas se vocês não me escutarem... Porque eu precisava falar mais alto pra mim primeiro. Sabe? Tipo assim, Bianca... Eu lembro que quando eu falei com a minha mãe, a minha ideia de empreender e tal, eu falei, mãe, mas e se der errado? Ela, deu. Começa de novo. E aí? Né? Tipo assim, não, porque a gente tem esse medo, né? Tem. Então, acho incrível que você tenha... Porque às vezes a gente não tem muita coragem mesmo, mas a gente entende que precisa fazer um movimento. Dar um passo. E aí você foi lá e teve que abrir mão, assim, né? De uma coisa que você já conhecia. Sim. Desses projetos, dessas pessoas com quem você convivia, para se arriscar sozinha e medir o seu nome. E depois que mediu e viu, cara, é isso, parece que eu tenho mesmo um nome aqui. Qual que foi o próximo plano, o próximo passo? O próximo passo foi importante, mas antes do próximo passo, tem algo que me valida verdadeiramente, que é esse sozinha. Eu não fui sozinha. Muitas mulheres me acompanharam. De cada instituição, de cada organização em que eu me desliguei, eu recebi ligação, eu recebi uma mensagem de WhatsApp dizendo, Preta, sei que você não está bem, mesmo se você não voltar, conta comigo. O que você fizer... se desligou da organização, não das pessoas. Exatamente. Né? As pessoas continuaram ligadas. O que você fizer, eu tô contigo, porque eu acredito muito em você. Ai, e foi esse fortalecimento que fez eu dar o passo seguinte. E como que era para você? Porque eu conheço alguns dos seus trabalhos e algumas mulheres precisam dele para continuar viva. Ponto. Exato. Né? Para alimentar seus filhos e tal. Como é o peso disso na sua cabeça nessa época? Porque isso já acontecia. Como é que você pensava sobre isso? Quando eu decido me desligar dessas organizações, o único medo que eu tive era do desamparo das mulheres, das famílias, né, que a gente atendia e tudo mais. Aí entra aquela galerinha que a gente falou lá atrás, que não ligava para a favela e durante a pandemia começou a se aproximar. Eu contei muito com essa galera para poder manter o meu projeto, para manter o Dicele Tour, o Dicele Tour Resiste, e também para poder fundar um Damas. Ai, conta pra gente do Damas. Para poder fundar um Damas. Nossa, porque adoro. O Damas, ele nasce de uma dor, né? Uma perda de uma amiga, da Mônica, que é a companheira fundadora, Mônica Xavier. Qualquer hora tem que trazer ela aqui para falar. Já está marcado. É sobre isso. Então, ele nasce de uma dor, mas uma dor que precisava ressignificar outras vivências. Tá. A Mônica, ela me traz esse alinhamento. Edmar, olha, foi feminicídio e a gente precisa fazer alguma coisa. A gente precisa fazer alguma coisa por essas mulheres. E eu tinha já ali articulada, no mínimo, 50 mulheres empreendedoras comigo que eu trago, né, nesse meu caminhar. Cara, vamos fazer uma pesquisa, vamos saber o que essas mulheres empreendedoras estão vivendo, o que elas estão vivenciando durante essa pandemia. Tá. E a gente ficou passada com o resultado da pesquisa, pequena pesquisa por WhatsApp que nós fizemos. 3 perguntas para as mulheres e quase 40% delas estava sofrendo violência. Edmar. Mulheres empreendedoras que você olha assim, você não acreditaria. Tamanha grandiosidade daquela mulher, tamanha potência daquela mulher
como empreendedora e como ser humano mesmo, Sim. como cidadã. E essas mulheres estavam passando por violência doméstica. Eu falei, cara, é a partir disso aqui. Gente, como foi ler essa pesquisa? É a partir disso aqui que a gente vai começar a trabalhar. Porque eu não admito fulana de tal, porque a gente conhece todas pelo nome, fulana de tal tá passando por isso. Por quê? Essas mulheres mantinham, né, ali a sobrevivência, a existência financeira das suas casas. Sim, né? sim. Junto com seus companheiros que se tornaram algozes. Quando vem o lockdown, ninguém sai para trabalhar, não isso, não aquilo, o estresse lá no topo. Então, aquela mulher que conseguia sair de casa para vender o seu produto, para negociar, para passar um dia num cowork que fosse, ela estava 24 horas por dia dentro daquela casa. E o marido que trabalhava fora também dentro de casa. Então, assim, a situação financeira de todo mundo ficou abaladíssima. Essas mulheres não conseguiam sair para vender os seus produtos e começam, né, a virar aquela bola de neve financeira prejudicial que nem todo casal aguenta. Sim. E esses homens começavam a ser agressivos com essas mulheres. Isso eu estou falando de alguns pontos principais, mas algumas mulheres já sofriam essa violência muito antes da pandemia. Sim. Algumas se alertaram para isso durante a pandemia. E a gente cria o Damas para ser um canal de comunicação com essas mulheres, sem precisar ser algo muito aberto e dizer assim, ó, a gente está aqui pelo combate à violência. Não, a gente está aqui para cuidar da mulher empreendedora, para que ela se fortaleça enquanto mulher empreendedora. É um lugar de acolhimento. Exatamente. Assim. Seja acolhida e ela entenda qual é a situação dela dentro de casa e quais são as possibilidades dela fora desse relacionamento. Sim. O Damas é parte desse princípio. É a gente trazer transformação de ideias, de realidade para essas mulheres a partir do empreendedorismo, mas visando a segurança de cada uma delas. É o empreender pela vida. Esse é o empreender pela vida. As mulheres empreenderem, mas entenderem que não são obrigadas a viverem relacionamentos tóxicos porque ela tem a independência financeira dela. Isso eu ia trazer pra gente falar mesmo, né? Uma vez que você tem um movimento que está acolhendo mulheres nessa situação, né, que estão passando por violência doméstica, você traz essas mulheres que são empreendedoras, porque a grande maioria delas empreende, mas aquelas que não empreendem, vocês começaram um movimento também de trazer uma qualificação, né? Sim. Que horas que você entendeu que você precisava qualificar, melhorar, sabe? Trazer treinamento, trazer dentro do grupo mesmo alguma que já tinha um destaque porque fez alguma coisa que deu certo para dividir. Como que foi esse movimento de troca? A gente monta logo a embaixada, né? A gente pega essas mulheres que são destaque e diz, ó, agora você é embaixadora. Edmara, a embaixadora faz o quê? A embaixadora é o nosso maior exemplo. Então, o teu conhecimento você vai dividir com as outras mulheres que têm pouco conhecimento. E qual o objetivo disso? Despertar a visão empreendedora dessas mulheres. Por quê? Elas já são empreendedoras, já têm ali a sua ideia, o seu produto, já vendem, tem uma gama ali de clientes, mas ela ainda não sabe gerir o seu negócio. Ela ainda não entende que ela precisa ter duas contas, uma para o seu negócio e uma para a sua vida pessoal. Então, levar essa visão empreendedora, essa educação empreendedora para essas mulheres era crucial naquele momento. Para elas entenderem que tem alguma coisa errada. Peraí, eu não estou conseguindo administrar bem o meu dinheiro, se eu precisar sair dessa situação de violência, como casa, é que eu vou me manter? Exato. Entende? A gente pensa logo num fundo também, dentro do Damas, um fundo de emergência para, em caso alguma delas precisasse sair às pressas de casa, gente tivesse uma graninha ali para poder pagar um Uber, pagar um táxi para elas saírem em caso de emergência. Então, assim, foi uma gama de ideias que a gente teve e que eram todas possíveis a partir das nossas próprias vivências. Porque se a Mônica não traz essa dor de ter perdido a amiga, né, que era bem mais próxima dela do que a mim, talvez eu não linkasse com as mulheres do empreendedorismo que eu já trabalhava, mas que em momento algum eu tinha pensado, tinha passado pela minha cabeça o que essas mulheres estavam passando dentro das suas próprias casas.
É importante a gente falar, gente, o seguinte, que vocês acompanhem o Damas pelas redes sociais, que vocês vejam, que vocês conheçam o projeto. E que se você é uma mulher aqui, né, tá aqui no Rio de Janeiro, principalmente para os encontros presenciais, você não é... Como que fala? Não é um corte, tá? Ter vivido uma violência. Você pode ir para lá, pode participar. Você pode convidar uma amiga para conhecer o projeto, para participar do projeto. Se você empreende, se você quer empreender, sabe? Cola no grupo, fica acompanhando, que alguma coisa boa você vai tirar dali, né? Com certeza. Você consegue pensar assim, eu já vejo vários nomes aqui na minha cabeça, mas mulheres que estavam com um negócio assim, fizeram uau, assim, sabe? Já, tipo, cara, isso aqui é muito legal. Sim. Tem cases de sucesso dentro do Damas, Temos mulheres maravilhosas. A Cristina, do Salão Afro da Cor, uma mulher química, já tem mais de 20 anos o salão de beleza dela. E o que é interessante no que a Cristina faz, ela é uma mulher negra, cuida de cabelos de mulheres negras, em sua grande maioria, mas ela dá liberdade para essa mulher. Se a mulher quiser alisar o cabelo, ela vai alisar. Se ela quiser cacho, ela vai sair de lá cacheada. Eu acho que o respeito a essa liberdade é o grande diferencial da Maria Cristina. Eu bato palma para ela sempre. Sou cliente do salão, dos produtos. Eu sou cliente dos produtos. Eu compro, ela manda entregar lá em casa, é maravilhoso. É isso. E, assim, eu tenho essas mulheres como grandes visionárias. Porque quando ela me dá o direito à escolha do que eu vou fazer com o meu cabelo, ela tá me passando uma mensagem. E dizendo para mim que eu posso ser o que eu quiser. Se eu quiser ser lisa amanhã, eu vou ser lisa amanhã. E acho que é isso que a gente precisa, sabe? São essas pequenas mensagens que nos fortalecem. Com certeza. Me conta, e como é que você chegou ali na prefeitura? Os mistérios, né? Os mistérios da vida que a gente... Eu tô sempre dizendo isso, agora a gente mudou de prédio, né? Eu trabalho hoje, estou coordenadora de empreendedorismo da Secretaria de Políticas e Promoção da Mulher. Tá. É tudo a ver eu ter chegado nesse lugar. Tudo a ver, mas sua cara. Não foi por onde eu comecei na prefeitura. Eu comecei por outra secretaria na prefeitura, Secretaria de Integração Metropolitana. Tá. E isso também é um processo interessante de se dizer, mas para a gente não perder o fio da meada, vamos lá. Esses dias eu estava comentando que quando eu trabalhava no comércio, eu já fui vendedora também no Saara. Né? Trabalhei numa loja no Saara que tirava o meu couro. Era terrível. Perdi 1 ano de estudo porque eu não consegui conciliar o trabalho e o estudo. Eu estava terminando o 2º grau. Tinha 17, 18 anos por aí. E eu passava em frente ao prédio da prefeitura e tinha uma vozinha que dizia assim, um dia eu vou trabalhar nesse prédio. Porque você achava bonito, assim? Não, pior que não. O nome do prédio é Piranhão. Sim, eu fiquei chocada quando eu soube. Eu não tinha intenção nenhuma. Mas eu tinha aquela vozinha que dizia que um dia eu ia trabalhar naquele prédio. E são uma das coisas assim que acontece na minha vida. Quando, por exemplo, eu tô sentada aqui com você, eu me lembro de um detalhezinho lá atrás. Eu falo, caramba, no dia que eu conheci a Bianca... Ela pegou na minha mão e falou assim, minhas mãos estão aqui, use da forma que você quiser. É isso. E olha aqui eu usando as suas mãos, fazendo meu primeiro podcast. É isso. Então a prefeitura, eu acho que ela já estava escrita ali no meu caminho, né? No meu Odu, já estava ali dizendo, mas eu não sabia. E participei em 2020 dessa candidatura, 746 votos. Passei 2021 nessa transição, mas também me fortalecendo politicamente, fazendo cursos de formação política. Eu tiro muita onda dentro do meio político, porque eu sou formada por 2 das principais escolas de política e democracia do país, coisa que muitos políticos com carreira de 30 anos, 40 anos não têm. Nossa, então, assim, mais preparada do que eu é impossível. Então, eu passei a estudar a política partidária, política institucional e tudo mais. Comecei a estudar, estudei bastante. E quando eu entendo a minha força política e decido que é hora de, né, sem bandeira alguma, participar do pleito eleitoral em 2022, eu me alio ao Aquiles Barreto,
A convite, na verdade, da Joyce Trindade, eu venho para o grupo, né, Eduardo Paes, grupo político do Eduardo Paes, que é o nosso prefeito, e a Joyce me dá a liberdade de escolher com quem eu iria fazer a dobrada, porque eu vim a deputada estadual, e o deputado estadual ele vem ao lado de um deputado federal. Tá. Edmara, olha, você já está no grupo, o teu potencial é incrível e você vai ter liberdade para escolher com quem você quer fazer essa dobrada. E eu me afeiçoei muito ao Aquiles Barreto, ele veio federal, eu vim estadual, e foi uma parceria muito bacana que a gente fez. E promessas são feitas, né? E eu disse para ele o seguinte, o que vai acontecer depois da campanha, depois da eleição, a gente não sabe. Eu espero que venha a vitória. E vindo a vitória, eu vou para Brasília com você. Se eu não for eleita aqui no Rio, né, primeira experiência sozinha, se eu não for eleita aqui no Rio e você for eleito, eu vou para Brasília com você. E eu dizia isso, só que eu não quero ir de qualquer jeito. Eu não quero que você me leve com você. Eu quero que você leve a pauta do empreendedorismo pelas mãos e pela figura de uma mulher negra que sou eu. Uhum. E ele topou. Ele falou, gostei disso daí. Gostei disso. Infelizmente, Aquiles não foi eleito. Nós, né, que eu não digo eu sou só o nome desse grande projeto, Edmar Araceli, fizemos 927 votos, com 23 mil de dinheiro na campanha do fundo eleitoral. Então, assim, foi um grande feito. E volto, né, ali para uma conversa com Aquiles, que era então secretário da Secretaria de Integração Metropolitana, e ele fala, aquele projeto que você falou comigo está de pé. Vem trabalhar comigo e traz a pauta do empreendedorismo. Tá. Falei, é isso. É isso aí. Vamos começar pelo Rio, então. Eu queria começar por Brasília, mas a gente vai começar... Começa pelo Rio A gente vai começar pelo nosso município. Então, eu aceito. Criada uma coordenadoria de empreendedorismo dentro dessa secretaria. Tá. E eu começo ali. O projeto político de empreendedorismo na minha vida começa ali. E a Joyce sempre ali, né, rondando, porque é uma mulher incrível, uma potência política também. E ela sempre me cantando. E aí, agora você vem para a Secretaria da Mulher, vai trazer o empreendedorismo para a Secretaria da Mulher, até que isso acontece. E eu vou trabalhar com ela. E hoje estou coordenando o empreendedorismo. A gente tem hoje mais de 600 mulheres já inscritas numa rede empreendedora carioca. Esse que foi lançado ultimamente, né? Tem pouco tempo que eu vi, assim, na como foi? verdade, a rede empreendedora carioca ela foi lançada no ano passado. Tá. No ano passado a gente fez um grande evento para Sim. poder divulgar e as mulheres gostaram muito. Dentro desse escopo tem a capacitação empreendedora, sempre onde eu vou, as mulheres têm que estar capacitadas, ou não é algo que eu estou envolvida. Você tem muito esse braço, né, de educar mais, de conhecer mais, de dividir conhecimento. E hoje a gente tem a parceria do Sebrae, que a gente brigou por isso. Maravilhoso. Para capacitar essas mulheres dentro da educação empreendedora, que eu acredito que é o empreendedorismo sustentável. O empreendedorismo sustentável tem que ser aquele que é bom para empreendedor e que é bom para o município, que é bom para o Estado também, porque é a gente que movimenta essa economia, mas tem que ser bom para a gente também. E esse investimento tem que se retornar para a favela, tem que retornar para o quilombo, senão ele não é sustentável. Ok. Então, a gente tem a Rede Empreendedora Carioca hoje, que eu toco. E politicamente estou à frente também de um movimento de empreendedorismo, que é o Movimento Empreendedoras pelo Rio, né, que eu estou tocando com a Joyce. Tá. E trabalho não para e mulheres também não param de chegar, porque acreditam muito no que eu faço. Eu tenho uma responsabilidade muito grande, né, de estar à frente, de estar liderando. Todo líder ele tem essa responsabilidade. Mas eu costumo dizer que o líder, ele não manda, né? Ele é mandado, na verdade. O que eu sou... O bom líder é aquele que serve, né? Exatamente. Então, ele precisa servir à comunidade, aos outros, ao time. Eu sou o corpo presente da força e da potência de cada uma dessas mulheres que acredita naquilo que eu faço. Sem elas, eu não consigo, né? E eu sou aquela que está abrindo portas, abrindo caminho para cada uma delas. Quando a gente fala de transformação, é sobre isso. Sim. Transformar realidades, né? Sim. Então, o empreendedorismo, a política,
a gestão, o social, a militância, o ativismo está personificado aqui na Edmara O que está escrito hoje no seu plano de negócio, Edmara Selle? Quais são os projetos, assim, o que a gente vai ver por aí, né? Você falou do Empreendendo pelo Rio, Rio. Rede Empreendedora Carioca, através da secretaria, que é da prefeitura, e tem o movimento Empreendedoras pelo Rio, Empreendedoras pelo Rio, que a gente toca com a Joyce Trindade. É isso que está no seu plano de negócio. No momento da empresa Edmara Selle. Exatamente, que a Edmara Selle, ela se torna uma empresa. Você é uma empresa. Eu sou uma empresa e um projeto político em andamento. Eu não digo que eu estou em construção, não, eu estou em andamento. Está em andamento. Porque se hoje não tenho pretensão de vir nas próximas eleições, mas não vou deixar de apoiar uma mulher que eu acredito, uma mulher que vem, que seja oriunda também de onde eu sou, que seja da Zona Oeste, que levante a pauta do empreendedorismo e que me dê protagonismo dentro da articulação política que ela tem feito. Então, eu tenho muito respeito por isso. E hoje esse é o projeto. É eleger uma mulher negra da Zona Oeste, ser bem eleita e levando a pauta do empreendedorismo como pauta de transformação de realidade mesmo, política pública feita para mulheres que empreendem. Eu acredito muito nisso. Eu sempre falo isso com as pessoas. Gente, o empoderamento feminino, ele passa pelo nosso sustento. Exatamente. Né? Porque, assim, se eu não tiver como gerar minha renda ou levar para os meus... E eu ainda falo muito o seguinte, a gente precisa pensar que a gente tem que construir riqueza. Não é o dinheiro só para pagar as contas, gente. Isso é muito pequeno. É isso. Porque isso é muito, sabe, de sobreviver, de correr atrás somente sobrevivência. Isso. E aí, as pessoas apontam o dedo pra gente quando você vai lá fazer uma unha, quando você pensa em arrumar o seu cabelo. Esses dias a gente fez o podcast, até eu estava conversando com a Carol, que é dona de um salão de beleza, voltado para pessoas de cabelo cacheado e tal, né? Ela se viu como uma mulher preta quando fez transição capilar. Legal. E a gente falando sobre, olha como que é importante. A estética não é futilidade. Você, quando não olha no espelho e não vê, assim, uma beleza, você perde um pouquinho da potência, do poder. Então, isso também é importante. Só que anos atrás, a gente não tratava muito disso. Não tinha muito disso. Né? Hoje em dia, eu acho também com a possibilidade de ter as redes sociais, a gente acessa muitas pessoas, o YouTube, a gente acessa muitas pessoas, a gente acaba conseguindo ver, ainda é pouco, mas a gente consegue ver os nossos iguais, sabe? E aí a gente consegue mirar em alguém, tipo assim, nossa, olha aquela mulher, caraca, eu quero chegar ali, ó, é ali, né? E a gente vai cada vez puxando um lugar mais alto. E eu acho que quando a gente empreende e quando a gente consegue reunir um grupo de pessoas que trocam a experiência, não é uma pessoa diferente de mim falando pelo que ela passou. É uma pessoa igual a mim falando. E aí foi o que aconteceu comigo vendo na TV. Eu falei, essa mulher é igual a mim, ela tem a mesma dor que eu tenho. Olha que engraçado. É o que eu vivencio hoje no Damas também. Às vezes, as pessoas, às vezes, esses dias até... Não, já tem um tempo. Eu conversando com uma delas, ela falou assim, a sua empresa já é muito estruturada, né, Bianca? Como que é isso? Eu falei, amada, tá maluca? Que estruturada na onde, né? Assim, eu tenho um monte de desafio todo dia. Entra cliente, sai cliente, tem problema. Igual, porque a gente estava falando sobre isso, né? Como é que você faz? Então, assim, a gente vai fazendo. E a gente vai trocando ideia, e a gente vai perguntando no grupo, e a gente dá um toque, e a gente monta um negócio no Instagram e manda lá. Ô, gente, e aí, vocês curtiram? Vocês gostaram? O que vocês acham que eu devia falar? Né? Por quê? Porque quando a gente tem a possibilidade de empreender, você não tá meio que fechado num lugar só. Você amplia as suas possibilidades. Conhece outras pessoas. Estuda outras áreas. Né? Começa a ver isso, assim. Então... Hoje, se você olhar, talvez, sei lá, 20 anos atrás, 10 anos atrás, o número de mulheres negras, por exemplo, sendo candidatas ou estando no poder público, quantas pessoas a gente via, sabe? Era Bené e Jurema Batista. 2 pessoas. Isso é muito pequeno. Para mim, que sou de uma cidade do interior de Minas, a gente não tem nem esse acesso, assim, você não vê isso acontecendo.
E eu tinha essa versão como você, porque eu pensava assim, isso é pra homem. Não é pra gente. Não é pra mim. Uhum. Né? E eu lembro que eu falava muito, os meus amigos que são de Belo Horizonte, eles vão me ouvir. Alguns acham até estranho, assim, cara, como que você dá uma palestra, como que você tá nesse movimento e tal, porque você falava assim, eu tô muito longe do centro de poder. Falei, sim, porque eu nunca vi. Eu nunca vi nenhuma possibilidade de chegar perto de um centro de poder, né? Só que, ainda bem que eu tive a sorte de ter a Camila, que foi me levando para os lugares, e eu fui entender. Eu falei, não, peraí. Se não existe, se né, eu nunca vi esse caminho, agora eu vou construir. Porque às vezes eu não vou chegar lá. Mas a estrada, o mato tá cortado para alguém vir. Né? Para alguém passar. Alguém há de chegar. Nem que sejam as pessoas que vão vir depois da gente. Né? Vamos. Um tempinho atrás eu dizia que eu estava construindo a política para minha filha. E uma vez numa roda de samba tinha uma preta maravilhosa, que também é política, e ela estava fazendo aniversário no dia, né? Aí veio, a gente se abraçou e tudo mais e tal, não sei o quê, e ela começou a elogiar o meu trabalho. Tá. Aí eu falei, cara, é muito recíproco, porque eu acompanho também, né, o teu trabalho e tal, e você está ajudando a construir, junto comigo, a política para minha filha viver e tal, não sei o que. Ela falou, não, a gente está construindo a nossa política. Pra gente viver. As duas já tinham tomado uma, né? Fiquei meio reflexiva, eu falei, o que ela quis dizer com isso? Falei, ela tá certa. A gente não está construindo para o futuro, não. A gente está construindo no presente. E é para viver o hoje, por isso que eu tenho pressa. É isso. Eu tenho pressa. Por isso que você vê o seguinte, as mulheres passam pelos programas. Quando eu tive a oportunidade de estar no evento do Rede Carioca, né? Rede Empreendedora Carioca. Ouvir as histórias das pessoas enquanto a gente tomava o coffee break, né? Tipo, porque eu fazia assim, assado. Agora eu exponho em tantas lojas, eu estou em tantos lugares, porque eu consegui uma visibilidade, porque eu entendia precificar, porque eu entendi o que eu podia fazer, comprar melhor, etc e tal. Você vê que ela não tá fazendo para amanhã, ela pegou o conhecimento, praticou, colheu os frutos e ainda tá replicando para trazer outras mulheres. É isso. Né? Tipo, não, gente, peraí, vem agora, vamos viver agora, vamos ganhar agora, vamos modificar agora. Vai ser mais fácil para a próxima geração, com claro certeza, que vai. E esse é bom, né? Esse é o objetivo, que seja mais fácil. Mas que bom que a gente pode construir e viver isso. O que está acontecendo. É o que eu quero. É o que eu quero. E esse construir e viver, ele tem um peso também. Sim. Um exemplo aqui que você falou, o negócio de fazer unha, que as pessoas reclamam e tudo mais. Se me mandar, por exemplo, se você disser assim, Edmara, grava um vídeo pra mim falando isso. Eu vou gravar 10 vezes e nunca vai estar bom. Porque eu tenho uma crítica e tudo mais, nunca vai estar bom. Tá. De repente eu acordo, vejo uma notícia no jornal e pego o celular e faço um vídeo. Esse vídeo bomba. Esses que eu faço naturalmente bombam, geralmente. Aí eu tô cheia de olheiras, né? Uma mulher que quase não dorme. Sexta-feira hoje ainda por cima, né? Postei um vídeo com a cara bem da acabada. Aí recebi uma crítica. Falei, cara, não posta assim não, passa um corretivo, porque você tá com as olheiras muito profundas, você tá parecendo um panda. Eu falei, realmente. Eu posso me maquiar, posso, né, dar uma amenizada, mas isso é pra quem? É para quem está me assistindo? Mas será que é isso que eu quero que a pessoa entenda de mim? Porque hoje eu sou uma mulher que estou à frente de quase 1000 mulheres. Que dormem pouco como eu. Que pouco vivem, pouco têm vida social como eu, porque estão ali, né? Cada uma na sua correria. Será que é isso que eu quero comunicar com essas mulheres? Não é isso que eu quero comunicar com essas mulheres. Eu quero que essas mulheres entendam que por mais que eu esteja com o semblante cansado, eu continuo fazendo. A minha rede social é para isso. É para mostrar que eu subo o morro, eu sento em mesa com autoridades, eu vou no terreiro de candomblé para falar de empreendedorismo e eu vou nas igrejas também falar de empreendedorismo. Eu estou no asfalto, eu estou na favela. Essa é a imagem que eu quero que as mulheres tenham, porque essa é a minha forma de alcançar mais mulheres. Porque cada uma delas vai se identificar. Vai. Se eu ficar posando só de
de belezinha Linda na de minha bonita. rede social. Eu acho que eu sou naturalmente, né? Tirando as olheiras. Nasce linda, né? Então... Mas eu acho que não é bem essa comunicação que eu quero fazer com essas mulheres. Eu quero que essas mulheres me vejam e entendam sobre possibilidades. A Edmara Sim. tem uma filha adolescente, a Edmara tem uma mãe que já está, né, entrando numa idade interessante. E a Edmara, Ela vai ouvir isso, hein? A Edmara trabalha, a Edmara faz, acontece, ainda dá tempo dela tomar a cachaça dela num samba. Entendeu? Por que eu vou ficar aqui parada? Não vou ficar parada, eu tenho que fazer alguma coisa também. Acho que o chamado é esse. Acho que é esse. Pra gente partir aqui, pra gente finalizar, né? Tem alguma coisa que você precisa falar, um recado que você precisa deixar? E como que as pessoas te acessam, como elas te acham, como elas podem te apoiar, te seguir, sabe? Colar em você igual eu fiz. Vou fazer logo um merchan aqui. Claro. Que faltam, acho que 40 pessoas para eu bater 6K, né? Tá. No Instagram. E o meu Instagram é orgânico, tá? Gente, 40 pessoas. Falta Gente, 40 pessoas pra Edmara bater, por favor. Tá? Segue lá. Como que te segue? Qual que é? edmaraceli.rj. edmaraceli.rj. Em todas as redes é esse o endereço. Maravilhoso. É esse o endereço. E a mensagem que eu quero deixar é... Se você quiser falar dos projetos, se tem alguma agenda para a próxima semana. Para a próxima semana você tem que pensar que é realmente para a próxima semana. Não tenho agenda para a próxima semana, porque a minha agenda ela é dinâmica, sabe? Pensa numa sua pipoqueira. É mesmo. Uma pipoqueira. Ela vai, é assim, é sobre isso. Por isso que tá colheira, né, querida? É sobre. Mas vou te dizer, eu gosto disso. A minha mesa lá no setor que eu trabalho, lá na secretaria, a minha mesa é a que mais tem coisa. Tem foto, tem toda totalmente eu vejo arrumada. No Instagram. Muito bonitinha. Mas eu quase não sento nela, porque eu gosto muito de estar na rua. O meu trabalho é muito, sabe? Muito povo, muito olho no olho. Eu quero ouvir as mulheres e tal. Então, lá é para preencher planilha mesmo, para bater meu ponto direitinho. Mas eu gosto muito da rua. Gosto muito da rua, porque é a rua que me forja, né? É a rua que me forja. E o conhecimento que eu venho adquirindo através de capacitações, através de cursos, é na rua também que eu faço ele valer a pena multiplicar esse tempo que eu tenho investido, tempo e energia, né? Que eu tenho investido em capacitação para mim, para eu me tornar uma pessoa melhor, uma cidadã melhor e uma política melhor, eu preciso disso. Sim, ótimo. Dessa vivência de asfalto e de favela. Perfeita. Olha para cá, convide as pessoas para participar do Empreendedoras pelo Rio. Então, vamos lá. O Movimento Empreendedoras pelo Rio tá on. Tem link na bio, é Empreendedoras pelo Rio mesmo, lá no Instagram. Tem um linkzinho lá, onde você vai preencher um formulário e vai entender tudo do que eu estou falando aqui. E com certeza vai estar a postos também para a gente poder caminhar aí nessa longa jornada que temos de enfrentamento e também de empoderamento. Eu gosto muito dessa palavra, ela ficou bastante corriqueira, né? Empoderamento, mas empoderamento é tudo que a gente é. É tudo que a gente é, já está aqui dentro. Só precisa de alguém ou de algum caminho para poder fazer isso aflorar. A força está dentro da gente. Só vem, gente. Né? Edmara, muito obrigada por vir aqui, por participar do podcast. No bom mineirês, né? Que eu sou mineira. Maravilhosa. Apaixonada pelo Rio. Quando a gente desenhou o podcast, a gente ficou pensando nos nomes. E eu tenho o hábito, assim, eu sempre sento com as pessoas e pergunto, mas o que você faz? O que você vende? O que você estudou? E por isso o podcast chama Você Vende o Quê? E aí, esse negócio, esse projeto Edmaraceli, você vende o quê? Eu vendo possibilidades de transformação de vida. Eu quero que a mulher empreendedora, ela empreenda a partir do sonho que ela tem. Seja ele um produto, um serviço ou uma ideia. Eu hoje estou me considerando uma empreendedora de carreira pública, porque eu tenho uma ideia. Eu quero ser a mulher que cria política pública para mulheres que empreendem, principalmente para mulheres de favelas e periferias, que é onde está enraizado esse nosso empreendedorismo sustentável que a gente trabalha. São essas mulheres que fazem o movimento.
Essas mulheres que hoje conseguem impulsionar até mesmo o moto Uber da sua localidade, porque elas estão fazendo entrega. Tem muita gente que critica esse tipo de empreendedorismo. Eu digo que esse empreendedorismo é a base. É. Só que ela não é a base daquela pirâmide que a gente conhece, aquela pirâmide social, não. Ela é a base da economia desse país. É por isso que ela tem que ser respeitada. E ela parte de corpos femininos, de ideia de mulheres, de cuidados de mulheres. Então a gente tem que estar no poder, pensando política pública para nós mesmas, porque a mulher ela cuida de todos. É. Se a mulher faz uma lei que beneficie outras mulheres, ela está beneficiando outras famílias, porque os homens são beneficiados, as crianças, os idosos. É isso. Maravilhosa. Muito obrigada por participar do podcast. Espero que você venha mais vezes, que nós tenhamos milhares de temporadas. Porque se tem um negócio que eu sou boa, é falar infinito. Se você assistiu a gente até aqui, eu te convido a assinar aqui o canal para que você receba os próximos vídeos, os próximos podcasts. Que você siga a gente nas nossas redes sociais. Se perdeu na fala, tá aqui na descrição do vídeo. Todas as redes sociais que a gente falou, que a Edmara falou. E já sabe, né? Curte aí o nosso vídeo, tá bom? Deixa seu like. Muito obrigada e até o próximo. Você vende o quê?